Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Galerinha, antes da gente começar a nossa 11ª aula de revisão, eu preciso dizer uma coisa para vocês. De todo o meu coração, galerinha, muito obrigado! Somos 100 mil alunos, somos 100 mil inscritos e 100 mil apaixonados pela educação. Agradeço você, meu querido aluno, que me acompanha o meu trabalho, assiste os meus vídeos, deixa like, deixa comentário, me segue no Instagram. Fico muito feliz de verdade com isso, galera, porque 100 mil pode até parecer um número grande, ou para outros pode parecer um número muito pequeno, tem canais aí que tem milhões e milhões de inscritos. Realmente, tudo vai depender do padrão de comparação, dizer que é muito ou pouco. Só que eu sempre penso, galera, que é um canal de educação. Essa que é a grande sacada. Eu acho que se fosse um canal de entretenimento, um canal de viagens, um canal de gastronomia, olha, acho que já devia estar perto de 1 milhão. Mas é um canal de educação. E vocês, assim como eu, sabem que, infelizmente, nem por vocês, né? Não é por vocês aqui que estão me assistindo, mas a gente sabe que, infelizmente, a educação no nosso país ela não é valorizada. O Brasil não é o país da educação, gente. É triste pra caramba falar isso, mas ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, eu preciso ser muito pé no chão e muito realista também. As pessoas não valorizam a educação, né? O nosso país ele não tem uma cultura educacional. E a gente vê que muitas vezes, independente de ideologia, de governo, esse papo agora, gente, não tem nada a ver com política, tá? Pelo amor dos deuses, eu não gosto de envolver política aqui nesse papo do canal. Mas muitas pessoas, às vezes, atribuem a governo X ou governo Y a culpa e tal. De fato, os nossos governantes têm boa responsabilidade dessa culpa porque falta investimento na educação, gente. Precisa ter dinheiro, precisa valorizar. Só que vocês sabem que é algo infelizmente não traz voto assim de maneira direta, porque a educação ela é uma ferramenta que você mexe nela hoje para colher o resultado daqui a décadas e aquele cara lá talvez nem seja mais político e ele não vai ter o trabalho reconhecido. Mas vocês que me assistem aqui pelo YouTube, vocês que consomem conteúdo educacional, é que fazem essa máquina girar, galera. Por isso que eu sempre falo para vocês deixarem um like no meu vídeo, no vídeo dos outros colegas professores. Você está vendo um conteúdo de educação que te agregou? Deixa o vídeo, deixa o like, deixa um comentário, compartilha. Porque a gente vê tanta leseira hoje, como a gente fala aqui em Manaus, no Amazonas, tanta leseira, a gente vê tanta baboseira, tanta bobagem, tanta podridão na internet, nas redes sociais, tanta coisa fútil. E hoje muitas pessoas estão viciadas nesse tipo de conteúdo e não conseguem mudar as suas vidas porque estão ali atreladas a um conteúdo que não agrega. Quando você assiste um canal de educação, quando você vê um vídeo educacional, não importa se meu ou de qualquer outro professor, cara, alguma coisa ali eu tô agregando na tua vida. Eu não tô aqui para te contar uma piada, para te contar um negócio que vai prender muito a sua atenção. A gente tenta ao máximo como professor fazer isso, mas é um conteúdo educacional. Muitas pessoas veem, tipo, pô, o cara vai falar de caráter ácido básico, lá quero saber disso, isso vai me interessar para quê? Essa é a visão, infelizmente, da maioria dos brasileiros. Enquanto o povo brasileiro não tiver uma mentalidade voltada para a educação, gente, infelizmente, me desculpem dizer isso, mas nunca o nosso país vai mudar. Não importa se você vota em político X, Y, Z, se a nação brasileira, não for voltada para melhorar a educação, e quando eu falo melhorar a educação, eu estou falando ali desde a base da educação infantil, valorizando os profissionais, não só valorizando com melhores salários também, mas dando condições de trabalho, treinamento. Hoje a gente vê que é uma profissão que, na maior parte dos casos, é ainda muito desvalorizada. E muitos profissionais que estão nessa área também não estão preparados devidamente para estarem numa sala de aula. O aluno não valoriza o professor não valoriza o seu aluno. Quando que uma relação desse jeito vai dar certo? Então, até peço desculpas aí, porque eu sei que vocês estão esperando aí eu começar a aula 11,
mas eu precisava falar isso para vocês, galera. Primeiramente, para a gente, de alguma forma, refletir sobre isso que eu estou falando e comemorarmos. Se você estiver assistindo esse vídeo no dia 9 de novembro de 2023, que é a data que eu estou gravando, hoje nós atingimos essa marca. E como eu falei para vocês, gente, é um canal educacional. Dá muito trabalho manter isso aqui, é muito difícil. Eu não vou chegar aqui com vocês e ser hipócrita de dizer que eu jamais pensei em desistir. Não, já pensei sim em desistir, como talvez muitos de vocês pensaram em desistir de um objetivo, desistir de um curso, desistir de uma faculdade que você almeja tanto, mas é tão difícil de passar, uma faculdade pública. Mas existe uma distância estratosférica entre você pensar e executar aquela ação. Já passou pela minha cabeça várias vezes em desistir, porque parece que nesse mundo a gente anda dando murro em ponta de faca, a gente faz tanto trabalho bom e muitas vezes não é devidamente reconhecido, valorizado ou tem aquele retorno que a gente espera, retorno em termos de visualização, de reconhecimento pelos alunos, mas ao mesmo tempo a gente entende que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos ali e que desistir pode em alguns momentos ser um pensamento, mas jamais será uma opção a ser executável. Então, meu querido aluno, valorize os seus professores. Saiba que você só vai conseguir alcançar os maiores degraus da sua vida através da educação. Eu já falei para vocês aqui em vídeos anteriores do canal que a educação ela mudou a minha vida. Eu venho de uma família super simples, minha mãe é uma pessoa super simples, e tudo que eu fui construindo, gente, nada as pessoas me deram. Tipo assim, olha, toma aqui uma herança, toma aqui um carro. Tudo, gente, tudo que eu tenho hoje saiu do meu bolso, eu comprei. Eu sei quanto custa essa filmadora, eu sei quanto custa esse microfone, quanto custa esse espaço, essa iluminação. Tudo isso aqui foi fruto de muito suor, de muito estudo, de muito investimento e de muita dedicação. E é por isso que é uma coisa que eu gosto e que eu valorizo. Então, galerinha, mais uma vez aqui, fica exposto meu muito obrigado. E antes da gente começar o conteúdo, amanhã, sexta-feira, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, sexta-feira, dia 10, vai rolar o aulão, tá, gente? A live aqui no canal. Espero vocês às 14 horas, horário de Brasília. Vão ser aí, acho que umas 7, 8 horas de live, ó, galera. É coisa pra caraca. Todas as disciplinas, não é só eu não, tá? Vai ter aula de matemática, física, química e biologia. A gente vai fechar o segundo dia do Enem com Ciências da Natureza, beleza? Vamos para a aula de hoje então, galera. Hoje é a nossa última aula da tarde, que amanhã já é sexta-feira, vai ter a live. Ainda vai ter mais um vídeo hoje à noite, tá? Então se você estiver assistindo no horário que está sendo postado, vai ter mais um vídeo hoje à noite. Quero fechar essa revisão com vocês, galera, falando de um tema que, no meu ponto de vista, é muito forte na prova do Enem, mas muito mesmo. É você saber reconhecer o caráter ácido e básico de compostos orgânicos e inorgânicos. Quando é que você bate o olho numa substância e sabe dizer ela é ácida, ou ela é básica, ou ela não tem essas características? Vamos aprender isso? E aí depois eu vou sentar ali no computador e aí eu selecionei umas 3 questões do Enem para eu mostrar para vocês como é que esse assunto é cobrado na prova do Enem. Vamos começar falando de substâncias inorgânicas, tá? Quando a gente fala de compostos inorgânicos, galera, eu posso dizer para vocês que existem, basicamente, resumidamente falando, 2 classes de compostos que podem ter caráter ácido e básico. Fora, logicamente, os ácidos e as bases, que aí não tem discussão, né? Você pegar um ácido sulfúrico. Ah, o ácido sulfúrico ele é o quê, professor? Ele é básico? Isso aí, obviamente, eu não vou falar. Mas substâncias ali que não são diretamente ácido e base, mas têm caráter de ácido e de base. Vamos começar falando sobre óxidos. Óxidos, compostos binários, têm 2 elementos e um deles é o oxigênio como mais eletronegativo. Existem óxidos que são ácidos, geralmente óxidos diametais, alguns óxidos diametais, como por exemplo o SO3 e o SO2, que são 2 óxidos que são produzidos, por exemplo, em erupções vulcânicas. Eles são produzidos também na queima de combustíveis fósseis, porque combustíveis fósseis são ricos em enxofre. Então, se o combustível fóssil, tipo gasolina, diesel, querosene, é queimado, esse enxofre vai para a atmosfera na forma de óxidos de enxofre, que são óxidos ácidos que podem reagir com a água da chuva, formando ácidos, tá? CO2, que é o nosso gás carbônico,
que além dele promover a acidez da água, né, CO2 quando em contato com a água forma ácido carbônico, ele tem a questão também do aquecimento global. Esse cara em grande quantidade na atmosfera promove aquecimento global. Tem alguns óxidos de nitrogênio, coloquei aqui o N2O5, não tem uma aplicabilidade muito específica, mas coloquei ele aqui no bolo, tá? Óxidos básicos, galera, importante vocês saberem. Óxidos básicos são óxidos que têm metal com NOx baixo. Geralmente é metal da família 1 ou 2 da tabela periódica. Então, se você pegar óxido de sódio, óxido de potássio, o óxido de potássio, por exemplo, gente, ele está presente nas cinzas, tá? Então, cinzas ali, resto de material queimado, geralmente tem óxido de potássio. Então, esse óxido de potássio, se ele é jogado na água, ele alcaliniza a água. Tem esse cara aqui que tem uma importância fantástica, tá, galera? Óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio, ele é chamado de cal, e você pode utilizar essa cal para fazer a calagem do solo, correção do pH do solo. Olha os contextos do Enem. O solo está muito ácido, o que você vai fazer? Vai jogar uma base lá no solo? Não, porque base geralmente é muito forte. Você usa um óxido que tem caráter básico. O óxido de cálcio para essas situações ele é perfeito. Ele faz o processo de calagem. A cal, ela é utilizada também para corrigir a acidez da água quando vai para a estação de tratamento. Então a água, antes de começar o processo de tratamento, ela precisa ser alcalinizada. E essa alcalinização é feita com a cal, é feita com o óxido de cálcio. A gente tem também um carinha aqui que é o óxido de magnésio, que ele está presente em alguns materiais de origem mineral, de origem inorgânica, que também é um óxido com características básicas. Então essas substâncias aqui, gente, elas podem ser usadas, por exemplo, para neutralizar ácidos. Sais, outro ponto importante. Existem sais que têm a capacidade de neutralizar ácidos ou bases. Você precisa olhar para a fórmula de um sal e saber reconhecer se ele é um sal que deixa o meio ácido ou ele é um sal que deixa o meio básico. Se esse sal ele é usado para neutralizar ácido ou para neutralizar base ou de repente nenhum dos dois. Isso é facilmente visto, galera, observando o ácido e a base que deram origem para aquele sal. Todo mundo sabe que sal vem de reação entre ácido e base. Então, NaCl, por exemplo, ele vem da base NaOH e do ácido HCl. Ambos são fortes. Quando o ácido e a base que originam o sal são fortes, esse sal não altera o pH do meio. Então, NaCl é um sal que a gente chama de neutro. Ele não tem a capacidade de acidificar ou alcalinizar um meio. Esse cara aqui, gente, que é o carbonato de cálcio, ele vem de uma base que é forte, o hidróxido de cálcio, e de um ácido que é fraco, que é o ácido carbônico. Se ele vem de uma base forte, ele é um sal que tem características básicas. Tanto é verdade que o carbonato de cálcio, por exemplo, ele está presente no calcário. A pedra calcária, ela é utilizada também para corrigir a acidez do solo, porque ele é um sal que tem caráter básico. Esse sal está presente na casca do ovo. Já falei para vocês em vídeos aqui do canal. Casca do ovo tem caráter alcalino. E aí você coloca ela de molho no vinagre, por exemplo, ocorre ali uma reação ácido-base. Esse carbonato está presente em algumas rochas carbonáticas. Então, quando, por exemplo, você vai coletar água mineral de uma fonte que essa água está armazenada numa rocha carbonática, muito provavelmente você terá ali uma água alcalina, uma água com pH um pouco maior que 7. Nós temos aqui o bicarbonato de sódio, tá, galera? Que vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte, e o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Esse sal aqui ele é um sal que torna o meio básico, porque ele vem de uma base que é forte. Bicarbonato de sódio está presente, por exemplo, em sal de frutas, que é usado para neutralizar hiperacidez estomacal. E ele está presente, por exemplo, também em cremes dentais, que os cremes dentais são utilizados para neutralizar a acidez da boca após uma refeição, tá? Temos esse cara aqui, que é o cloreto de amônio. Ele não tem uma aplicação específica, galera, mas só para mostrar para vocês um exemplo de um sal que torna o meio ácido, tá? Esse sal aqui, ele vem da base NH3 ou NH4OH, como você preferir, tanto faz,
que é uma base fraca, o amônia ou hidróxido de amônio são bases fracas, e o HCl, que é um ácido forte, portanto ele é um sal que torna o meio ácido. Então se de repente eu quiser alguma acidez, eu poderia, com cuidado, né, porque esse sal aqui ele produz amônia, poderia utilizar esse cara, tá? Agora vamos para os orgânicos, tá, galera? Os compostos orgânicos. Aqui a síntese é maior ainda. Por quê? Compostos orgânicos, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que os ácidos carboxílicos, eles têm acidez maior que fenol, fenol tem acidez maior que a água e a água tem acidez maior que álcool, tá? Vocês precisam lembrar dessa sequência aqui. Bom, já vou dizendo para vocês o seguinte, ó. O ácido carboxílico, ele é o top 1 aí da nossa fila, certo? Mas nem por isso pense que ele é um ácido forte. Ele é o mais forte dentre todos, mas mesmo assim, ácidos carboxílicos, de um modo geral, são ácidos fracos. Aliás, os ácidos da química orgânica como um todo, tá, gente? Quando comparado com os inorgânicos, eles são fracos. Ácidos orgânicos, de um modo geral, são mais fracos quando comparados com inorgânicos. E vocês estão vendo que eu coloquei aqui a água. Por que eu coloquei a água? Porque tudo aquilo que é mais ácido que a água, quando você joga na água, ele vai liberar o H+. Porque lembre-se que a água é uma substância anfiprótica. Ela pode tanto dar H+, atuar como ácido, como receber H+, atuar como base. Se eu jogo na água uma substância que tem acidez maior que a água, essa substância é ácida. A água se comportará, nesse caso, como uma base. Então, eu posso dizer de forma resumida que ácidos carboxílicos e fenóis é que são os ácidos da química orgânica. Porque álcool, vocês estão vendo aqui que na sequência, o álcool ele tem acidez menor que a da água. Se o álcool tem acidez menor que a da água, álcool não tem caráter ácido nenhum. Então, o álcool, professor, ele é ácido ou base? Nenhuma das duas coisas. Ele não atua como ácido, não atua como base de um modo geral. Então, pensou em ácido na química orgânica, você vai lembrar de ácido carboxílico e fenol. Pensou em ácido, ok? Pensou em base, professor, o que você vai lembrar? Aminas são bases. Quando você pensar em base na química orgânica, você vai lembrar de amina. Por quê? As aminas, galera, elas são básicas por causa do par de elétrons livre que existe no nitrogênio das aminas. Esse par de elétrons livre ele pode ser usado para se ligar com o H+, para neutralizar um H+. A gente lembra que existe uma teoria ácido-base, que é a teoria de Lewis, que diz para mim que bases são espécies que doam par eletrônico. Então, se o nitrogênio tem um par eletrônico aqui disponível, ele pode doar. Logo, as aminas são as bases da química orgânica. Então, resumão da química orgânica. Em química orgânica, quem é ácido? Ácido carboxílico e fenol. Tem alguns outros assim que são mais incomuns, tipo ácido sulfônico, mas vamos pegar os mais comuns, tá, gente? Que tem maior chance de cair. Então, aos 45 do segundo tempo, não dá para eu querer inventar a roda. Vamos fazer o feijão com arroz bem feito. Ácido carboxílico, fenol. Base na química orgânica, amina e acabou. Professor, amida tem nitrogênio também, não é base? Não, porque o nitrogênio das amidas, o par de elétrons dele está em ressonância com a carbonila. Então ele é um par de elétrons que meio que ele não está ali disponível o tempo todo. Então amidas não tem caráter básico, tá? As aminas é que são as bases na química orgânica. Beleza pura? Entenderam direitinho, galera? Vamos olhar como é que isso está aparecendo na prova do Enem? Vamos começar com essa questão do Enem PPL 2022. Olha como é simples, galera. Se você sabe identificar se um composto tem características ácidas ou básicas, você responde facilmente essas questões. O timol é encontrado em óleos essenciais de ervas aromáticas, como o tomilho e o orégano. Apesar de ser pouco solúvel em água, o timol é solúvel em uma solução de hidróxido de sódio. Apesar de ser pouco solúvel na água, por qual motivo?
Pô, ele é um composto orgânico, ó, cadeia carbônica relativamente grande, um único grupo polar. Então, quando você olha para essas características de um composto orgânico, realmente imagina-se que ele é pouco solúvel em água. Só que a questão fala que ele é solúvel em hidróxido de sódio, galera. E a explicação para isso é muito simples. E hidróxido de sódio é uma base. Isso aqui é fenol, ó. OH ligado a carbono aromático é fenol. A gente já aprendeu que fenol é ácido. Resultado: quando você joga o timol numa solução de hidróxido de sódio, ele reage com o hidróxido de sódio. E essa reação vai resultar no quê? Num sal. Sal, ele é um composto iônico. E sendo um composto iônico, ele é solúvel em água, porque a água consegue dissolver perfeitamente os íons. Então, essa é a explicação. Ele, quando na sua forma normal, um composto orgânico, não se dissolve na água, mas joga numa solução de hidróxido de sódio, ele se dissolve simplesmente pelo fato de reagir com a base formando um sal. A dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve ao quê? Formação de um sal orgânico? Perfeito, é justamente isso, tá? Deve-se à formação de um sal, e esse sal ele é orgânico porque o timol é um composto orgânico. Ataque dos íons hidróxido ao anel aromático não é um ataque ao anel aromático, é um ataque ao hidrogênio do fenol. Complexação dos elétrons π do anel aromático com o íon sódio, nada a ver com complexação, nada a ver com sódio. Formação de ligações de hidrogênio entre a hidroxila fenólica do timol e os íons hidróxido, não, ocorre uma reação, não uma formação de ligação de hidrogênio. Aumento da polaridade do solvente mediante a dissolução do hidróxido de sódio na água, solvente a água continua com a mesma polaridade. Então a explicação é através de uma reação química. Tem essa outra, galera, que é do Enem de 2021, que eu quero mostrar para vocês também, o que a gente viu na aula, como isso se aplica à prova do Enem. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura a seguir. Então ele está mostrando aqui, gente, estruturas de pesticidas. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. O hidróxido de sódio é capaz de identificar. Hidróxido de sódio é uma base, base identifica ácido, base reage com ácido. Quem que é ácido aqui, gente, nesses compostos? Bom, aí qual foi o bizu que eu dei para vocês na aula? Ácidos na química orgânica, a gente pensa em ácido carboxílico e fenol. Ácido carboxílico, fenol. Não tem aqui, aqui também não. Opa, ó. Fenolzão aqui, ó. Fenol reage com base formando sal e água. Aqui no número 4 não tem nada disso. Número 5 também não. Então, logicamente que o teste positivo será observado com pesticida de número 3, porque é ele que vai reagir com a base. Perceberam como a questão é simples, galera? Você sabe, o conteúdo domina, ó, é uma questão ali garantida para você. A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, obviamente está falando aqui da Coca-Cola, né, mano? Pode falar a marca aí no Enem. A qual envolve algumas das seguintes substâncias. Aí ele colocou aqui 5 substâncias aí que estão presentes a princípio na Coca-Cola. A substância presente nesse refrigerante é responsável pelo seu caráter acentuado ácido, ou seu acentuado caráter ácido. Qual dessas substâncias que deixa o refrigerante ácido? Deixa o refrigerante ácido, só que aí observem a palavra, ó, acentuado caráter ácido. Aqui tem que prestar atenção. Professor, aqui na primeira molécula, a gente tem um aldeído. O aldeído não tem caráter ácido nenhum, mas a gente tem aqui fenol, né, professor? Sim, tem fenol aqui. Só que eu destaco para você que fenol é ácido fraco. Como eu falei na aula, se ácido carboxílico já é fraco, fenol menos ainda. Então,
eu leio assim e penso, cara, acentuado caráter ácido? Fenol teria essa característica? Não sei, né? Vamos ver as outras? Aqui, esse composto número 2 aqui, ó, gente. Esse composto número 2 é um composto nitrogenado, não tem caráter ácido nenhum. Esse composto número 3, gente, cheio de hidroxilas alcoólicas, álcool não tem caráter ácido nenhum. Olha esse composto número 5 aqui, ó. Função orgânica álcool, álcool não tem caráter ácido nenhum. Professor, esse número 4, ele não é um composto orgânico, não é, professor? Logicamente que não, né? Vocês estão vendo que ele não tem carbono, ele não é um composto orgânico. Mas quem que é esse cara, professor, do número 4? Desenha aqui a fórmula dele que você está vendo, a fórmula molecular, ó. Ele tem 3 hidrogênios, H3, né? Ele tem um fósforo, P, e ele tem 4 oxigênios. Opa! Eu já vi esse cara numa aula de ácidos do canal do professor Diego Fares. Tem, professor, uma aula de ácidos aqui no canal? Tem. Completa, professor. Tudo, completaça. Vou deixar aqui ao final como sugestão para vocês assistirem essa aula completa de ácidos, tá? Completa mesmo. Esse cara aqui, se você assistiu a minha aula de ácidos, esse aqui, gente, é o ácido fosfórico. Ácido fosfórico. É um ácido inorgânico. Os ácidos inorgânicos, via de regra, são mais fortes do que ácidos orgânicos, tá? Fenóis são ácidos ultra mega power fracos. O ácido fosfórico, se a gente for usar a classificação da química inorgânica, que diz que a força de um oxiácido é medida pela subtração oxigênio menos hidrogênios ionizáveis, 4 menos 3 é a diferença dá 1, o que me leva a classificá-lo como ácido moderado. E moderado, gente, nada mais nada menos é mais forte do que qualquer coisa que é muito fraca. Então, a substância que é responsável pelo caráter acentuado ácido do refrigerante é o ácido fosfórico. Por isso, a alternativa correta aí na letra D. Beleza pura, meu querido aluno? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o like no vídeo para contribuir com a educação no nosso país. Tá com dificuldade nessa parte de ácidos? Assiste esse vídeo que vai estar aqui no meião da tela, que você vai se amarrar nessa aula completa que eu estou colocando aqui para vocês, especialmente tirada do meu curso extensivo. Um gostinho aí do que você teria se fosse meu aluno do extensivo. Grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!